Não precisa respeitar? Sim, mas o município tem limites de atuação de sua legislação urbanística, deve obedecer à lei federal, certo? Aqui ele abriu o leque para o município tratar disso aqui como bem entender. Ok? Claro, existem limites, mas os limites são menores aqui do que aqui. Eu tenho mais limites no condomínio edilício para o munícipe, para o legislador municipal, perdão, para ele agir, do que aqui. Aqui abriu mais o leque. A possibilidade do legislador municipal agir aqui é muito maior do que no condomínio edilício. Perfeito? Ah, professor, já fez algum registro desse? Ainda não. Ainda não. Tá? Isso aqui, por enquanto, está acontecido, está aqui na lei, importante saber por quê. Chance de cair é razoável de cair isso aqui. Tá? É expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com obras novas, com falta de reparação e segurança, a linha arquitetônica ou arranjo estético do edifício, observadas as posturas previstas em legislação local. Percebem? Todas as posturas, respeitadas as posturas, respeito às posturas, né? Sempre. 1510, sem prejuízo no que couber as normas aplicáveis aos condomínios edilícios, para fins de direito real de laje, as despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirvam, tá, a todo edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum serão partilhados entre o proprietário da construção base e o titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada em contrato. É feito um contrato que estipula essa questão de despesa, não é a convenção de condomínio. Perfeito? Evidentemente, no que couber normas aplicáveis aos condomínios edilícios. Existem normas que vão poder ser aplicadas, mas não se trata de condomínio edilício. Muito cuidado com isso, nunca confunda. São partes que servem a todo edifício. Alicerces, vamos pensar, pô, professor, partes que servem a edifício, não tá com cara de partes comuns do condomínio edilício? Sim, mas não são, tá? Não chame de partes comuns, porque o examinador pode entender que você está chamando o quê? Indo para o lado do condomínio edilício. Muito cuidado. Os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras e todas as partes restantes constituam a estrutura do prédio. Telhado, telhados de cobertura, ainda que destinados ao uso exclusivo do titular da laje, telhado só vai ser utilizado pelo cima. Mas é algo que serve a todo edifício. Ok? Instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar-condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam a todo edifício. Em geral, as coisas que sejam afetadas o uso de todo edifício. É assegurado em qualquer caso o direito de qualquer interessado em promover reparações urgentes na construção, na forma do parágrafo único do 249 deste Código. Nós estamos no Código Civil. Tá? Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência, cuidado. Vai vender a unidade sobreposta de direito real de laje, direito de preferência, hein? Muito cuidado. Lembre-se de direito de preferência. Em igualdade de condições com terceiros, os titulares da construção base e da laje, nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso, tá? Cuidado com salvo. Salvo sempre é algo que cai no concurso. O titular da construção base ou da laje, a quem não se der conhecimento da alienação, poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se o requerer no prazo decadencial de 180 dias contados da data da alienação. Se houver mais de uma laje, terá preferência sucessivamente o titular das lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade para a laje mais próxima à unidade sobreposta a ser alienada. A ruína, 1510, e a ruína da construção base implica extinção do direito real de laje, salvo se esse tiver sido instituído sobre o subsolo, se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos, e aqui o disposto nesse artigo, parágrafo 1, não afasta o direito a eventual reparação civil contra o culpado pela ruína. Deixa eu ver, doutores, nós temos algumas disposições interessantes sobre o direito real de laje aqui, tá? Pô, eu não sabia que isso existia. Foi que, sim, muito cuidado com isso. A chance de cair alguma coisinha, tá? É razoável aqui. Ok? O que é direito real, a laje, coloca a laje no meio, vai que é verdadeiro ou falso, mata o candidato. Maravilha? Muito cuidado. Vamos lá mais um pouquinho. Né?
procedimento de rurais sua propriedade, tal, intimação de tirar a condição base. Então aqui eu já passei. Código Civil. E aqui, né, no 1225 foi considerada a laje como direito real também. E a concessão do direito real de uso também. Perfeito? Da laje, isso aqui nós já falamos, telhado, tal. Importantíssimo isso aqui também, doutores, condomínio de lotes. Condomínio de lotes no nosso Código Civil, tão esperado. Tão esperado depende, né? Por quem? Por que nos fazia a instituição de condomínio edilício em loteamentos? Porque o condomínio edilício, doutor, já tinha que ter todo o projeto das construções feito. Exatamente, tinha que ter feito. Não conseguiria instituir em condomínio. A casa está por construir, ficava pendente a construção. Eu não tenho como fazer a instituição de condomínio, por exemplo, do apartamento, se o apartamento está construído. Se não tem o projeto pronto do apartamento. Cada casa... aí você vai falar, professor, mas os condomínios de lote que eu tenho, os loteamentos fechados, eles já têm um padrão da casa. O padrão tem que ser A, B ou C. Então, mas não existe um padrão obrigatório. Tá? Se existisse um padrão obrigatório, então a casa tem que ser exatamente deste modo e somente poderia ser instituída em condomínio depois de pronta a casa. No caso de condomínio de lotes, né? O condomínio de lotes, eu vou fazer um condomínio dos lotes de terreno e lá eu vou edificar a casa da forma que eu bem entender, obviamente respeitada as posturas de cada condomínio. Né? Então, isso foi criado, doutores, é importantíssimo isso aqui. Tá? Então, começando a regrar o condomínio de lote, não havia um regramento específico. Professor, mas sempre existiu. Tá bom, mas existiu, mas não tinha uma lei específica para tratar daquilo. Ou seja, a rua era via pública, eu poderia trafegar lá. Aí fica aquela discussão se pode, se não pode entrar na via pública, ok? Quem fazia o serviço de recolhimento, quem recolhia o lixo, iluminação pública, quem pagava. Tá? Eu pegava um loteamento, fechava a porta e aí ninguém mais podia entrar. Se eu batesse o pé lá, tinham que abrir a porta para mim. No condomínio de lotes, não. Aí já modifica, ok? Então, olha que interessante essa parte aqui. Pode haver em terrenos partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma e ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Professor, o que é potencial construtivo? Potencial construtivo é aquela área que me é permitida construir dentro do meu terreno. Inclusive, doutores, olha que interessante. Alguém já ouviu falar em alienação de potencial construtivo? Recorde, hein? Alienação de potencial construtivo. É possível, sim. Isso acontece muito, doutores, em imóveis tombados. Eu tenho um imóvel que tem um potencial construtivo grande, tá? Só que o imóvel é tombado, tá? O imóvel é tombado, eu não posso alterar. E onde eu tinha um potencial construtivo, imaginar de construir 10 mil metros quadrados, só tem 1.000 construído. E eu não posso alterar absolutamente nada. Tem um jardim bonito, tem umas árvores, tem isso. E foi tombado, patrimônio tombado. O que acontece? O que eu faço? Se eu tenho patrimônio tombado, eu tenho que cuidar daquilo. Eu só tenho ônus, eu não tenho bônus. Perfeito? Aí o que eu faço? É possível a alienação desse meu potencial construtivo, ou por um vizinho, por exemplo. Então, em vez do vizinho construir 10 mil, ele pode construir 19 mil metros quadrados. Tá? É possível. Então, o potencial construtivo é aquela área que efetivamente, exatamente, regrada por posturas municipais, tá? Regrada por posturas municipais, que eu posso edificar. Então, no caso de condomínio de lotes aqui, doutores, né? Eu posso haver em terrenos aqui, a fração ideal de cada condomínio poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Então, ao fazer a instituição do condomínio de lotes, eu vou aplicar os critérios que bem entender. E aí, o que acontece? O que vai acontecer que eu vou ter terrenos, vários terrenos, tá? Vários lotes, certo? Eu vou estabelecer posturas municipais em relação a posturas do condomínio, de como promover as edificações, tá? E a minha fração ideal, que é obrigatória no condomínio edilício,
que seria a fração ideal, tá? No terreno, na verdade a fração ideal no condomínio, de acordo com o tamanho do meu lote.